Meus irmãos, depois de aplicarmos a palavra do Senhor na vida das nossas crianças, a gente precisa voltar para esse texto tendo em mente tudo aquilo que aconteceu até agora. Nós estivemos diante de dois relatos da criação. O primeiro, um zoom out, um zoom de fora, contemplando a criação como um todo. Depois o segundo, mais especificamente, na criação do homem e da mulher. E depois encerra esses dois relatos com o comentário de Moisés. Lembra-se do comentário de Moisés? Por isso deixa o homem, pai e mãe, sua mulher, e os dois tornem uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam disso. É assim que acaba o capítulo 2. Dando todo o background, dando todo o cenário para o que vai acontecer agora no capítulo 3. O capítulo 3 é a sequência de como esses homens deveriam agora viver. Não entendemos o quanto há de espaço de tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Não temos isso, não temos essa informação. Essa informação não é precisa, o texto não nos diz. Mas certamente eles deviam ter vivido, deviam ter se divertido, comido. O texto no verso 8, diz que Deus vinha e visitava-os na viração do dia. Isso mostra que havia uma vida naquele jardim. Isso mostra que havia iniciado uma comunhão, uma relação de comunhão de Deus com eles. Então não é apenas uma descrição frívola, fria. A gente precisa também, a partir daqui, imaginar que houve vida entre os dois e Deus. Entre tudo que havia sido criado. E as coisas estavam caminhando bem. Dentro do propósito do Senhor. Mas só que existe um mais. Como é que começa, o capítulo 3? Mais partícula adversativa. Agora o que vai ser visto daqui para frente é o contrário daquilo que foi projetado no capítulo 1 e 2. É tudo oposto ao que Deus projetou, planejou. Todo mais é uma partícula adversativa. Ou seja, o que vem depois é ao contrário, é adverso ao que tinha sido dito antes. Veja como é que começa o capítulo 3. Mas esse mais mudou a história. Esse mais fez com que a gente chegasse até aqui. Existia um outro mais desse. Lembra-se aonde? Quem acompanhou a série de Efésios, lá no capítulo 2, verso 4, tem um mais. Deus sendo rico em misericórdia e graça, por causa do grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho. E nele nós fomos justificados. Se existe um mais no capítulo 3 de Gênesis, que colocou a raça humana na condição de pecado, existe outro mais, que nos trouxe de volta a Deus. Mas hoje, especificamente, nós vamos ver esse mais daqui. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, o seu Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Ou seja, agora aparece no texto essa figura que não estava presente. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês que esse texto que está à nossa frente, para que a gente vá para ele com mais tranquilidade, existem 3 grandes blocos aqui. Poderia pregar um sermão em cada bloco desse. Mas, entendendo que é uma história bem mais conhecida, pensando que a gente pode, com isso, avançar e a ganhar tempo nos capítulos que vem pela frente, resolvi fazer isso num bloco só de pregação. Mas as divisões são relato do pecado, que está de 1 a 8. Depois nós temos o segundo grande bloco aí, a busca de Deus, do verso 9 a 10. E depois o juízo do Senhor, entre o verso 11 a 19. E depois o epílogo da narrativa da queda, entre os versos 20 a 24. Essa é a estrutura desse texto. Então vamos a ela. A primeira coisa que o texto nos mostra é que apareceu uma terceira figura, como eu estava dizendo, entre o homem e a mulher, a figura do tentador. Veja, há de se convir que os nossos irmãos devem ter sido pegos, Adão e Eva, de surpresa. Porque até então, eles não tinham visto nenhum animal falando. Pelo menos a narrativa aponta para que esses animais
foram dados nomes a eles por Adão e Eva. E em nenhum momento, quando se fala dos animais, algum deles falava. Pelo menos, o texto não aponta para isso. Então, logo, há de se entender que houve uma surpresa, principalmente da parte de Eva e também de Adão, quando uma serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a relação íntima na tentação entre a serpente e o tentador é enfatizada quando as escrituras falam de Satanás como a serpente. Veja Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Existia um pecado anterior. O pecado da cobiça de Satanás e os seus anjos, de querer tomar o lugar do Altíssimo. Parece que é isso que Ezequiel capítulo 28 aponta na descrição do rei Tiro, mas só que tem coisas que não era de Tiro. Tiro não estava no jardim. Tiro não era chamado de querubim ungido. A descrição ali não é somente para Tiro, parece apontar para Satanás. Apocalipse reforça essa ideia, dizendo que o grande dragão, a serpente antiga, Satanás tinha sido jogado, precipitado na terra. E aí ele aparece agora, na forma da serpente, porque era muito estranho que uma serpente agora começasse a falar do nada. Então a explicação é que Satanás tinha possuído a serpente, estava falando através dela. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso é um texto bíblico, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os nossos entendimentos e sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. O que é que eu quero provar com isso? Que as escrituras interpretam quem é essa serpente. As escrituras por si mesmas mostram que existe uma tentação nessa serpente, um tentador por trás dela. Apocalipse 12, 9, 2 Coríntios 11, 3, Ezequiel 28, todos esses textos interpretam esse momento aqui, porque é muito estranho. A Bíblia tinha que nos ajudar a entender como é que do nada surgiu a serpente falando. Que é isso? Era incomum aquela realidade. Aquilo não era do habitat. E graças a Deus as escrituras nunca nos deixam órfãos na interpretação dela mesma. Ela mostra, como texto em Apocalipse 12, 2 Coríntios, que isso era uma tentação vinda da parte de Satanás, que havia sido expulso da presença do Senhor. A forma da tentação, veja como é que ele chega. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, ele sabe o que Deus disse. Ele sabe o que Deus disse. Ele estava arrodeando a terra como ele sempre costuma fazer. E ele sabia. E ele põe em xeque aquilo que eles tinham ouvido. Eles questionam a palavra. Questionar a palavra de Deus é ação sempre... Entendam. Questionar no sentido de duvidar com certeza. Duvidar com ênfase. Eu não estou dizendo você questionar alguns textos, tentar uma melhor interpretação. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que você olhar para as escrituras e dizer: isso aqui não é de Deus. É o que Satanás, isso é obra de Satanás, falar sobre Deus e a sua palavra, questionar a palavra de Deus. Veja, como é que Deus disse mesmo? O que é que ele disse para vocês? Ele disse que vocês não deveriam comer de todas as árvores do jardim. Veja, a mulher tinha ouvido o que é que tinha que ser feito. Apesar de acrescentar um verbo tocar aqui, muitos estudiosos ficam preocupados com isso, eu não muito. Porque se você não vai comer, porque primeiro você tem que tocar para comer. Eu não estou muito preocupado se ela acrescentou um verbo a mais, mas eu estou entendendo aqui
e eu acho que nós deveríamos ter o mesmo entendimento, é que ela compreendeu qual era a ordem. Ela sabia. Tanto é que ela repete. Veja, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ele nunca proibiu a gente nada. Até aqui ela vai bem. Podemos comer de tudo, absolutamente tudo. Mas do fruto da árvore, a única que está no meio do jardim, disse Deus, e ela repete, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, mais uma vez, o que Satanás faz aqui é colocar em xeque aquilo que a palavra de Deus tinha dito. A mulher entendeu. Tem muita gente que diz assim, será que a mulher entendeu, pastor? Porque parece que no capítulo 2 ela não estava presente ainda. Quando Deus dá ordem a eles. Deixa eu dizer para vocês, meus irmãos. Há uma discussão se ela estava presente ou não. Mas pouco importa. O que importa é que ela repetiu o que Deus tinha ordenado. Ela repetiu, saiu da boca dela. Ela entendeu sim a lei. Não tem esse negócio, será que Deus comunicou bem a lei para que eles tivessem, né? Para que eles cumprissem a lei direitinho? Tanto comunicou bem que ela, se tivesse presente ou não, repetiu a lei da maneira como Deus tinha dito. Só que veja, o que Satanás faz é destacar a proibição. Nunca é enfatizar o que se pode. A obra de Satanás sempre é levar a gente a desconfiar daquilo que a gente perde quando a gente está em obediência ao Senhor. Isso é obra de Satanás. A obra de Satanás é sempre mostrar para mim e para você, como um tentador que é, quais são as consequências da gente obedecer. E nunca quais são as bênçãos de quando a gente obedece. Isso é obra maligna. Quando você estiver, meu irmão, focado naquilo que você perde quando obedece ao Senhor, entenda, isso é astúcia, isso é intencionalidade de Satanás. Você sempre enfatizar aquilo que você perde quando você está em obediência. Isso é coisa de Satanás. Satanás nunca enfatiza aquilo que você ganha quando você está em obediência. Ele sempre enfatiza aquilo que você perde. Ele faz isso com Eva. Você não entende que vocês vão ganhar por desobedecê-lo? Vocês não entendem isso. Veja, é o destaque de Satanás. Ele chama atenção para o que não pode ser comido e nem fala do que pode ser. Ele lança dúvida na sinceridade de Deus. Ele lança dúvida no caráter de Deus. Essa é a obra maligna desde todos os tempos. Colocar em nós um sentimento de que talvez esse Deus não seja tão bom assim. Talvez esse Deus não seja tão especial como a gente pensa. Talvez esse Deus seja mais carrasco do que propriamente um pai amoroso. Talvez esse Deus não seja tão soberano como a gente diz ser. Tudo isso são astúcias de Satanás. Ele fez isso desde o começo. Sempre foi assim. E ele continua fazendo. Porque Deus sabe, veja o que ele diz, isso é sério. Deus sabe. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serás conhecedores do bem e do mal. Não é conhecer o bem e do mal. Adão e Eva passou a conhecer o bem e o mal. Nós conhecemos o bem e o mal hoje. Mas veja, aqui ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, observe, leia o texto com calma. E como Deus, não é o que eles passaram a conhecer depois do pecado, não, mas é conhecer o bem e o mal como Deus. Leia a Bíblia em câmera lenta. Satanás está dizendo que eles, ao comerem e desobedecerem, seriam como Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Talvez seja isso que eu e você, até hoje, nossa natureza em queda, quer ser. Queremos ser o Deus da nossa vida. Queremos ser aqueles que determinam o que tem que ser feito. A gente não gosta do controle na mão de outras pessoas.
Mesmo quando essa pessoa é Deus, a gente ainda fica incomodado com isso. Isso é o orgulho da nossa queda. A gente quer dominar. A gente quer dirigir os passos. A gente não gosta de depender cegamente de alguém que a gente muitas vezes não vê e não sente. Isso é fruto da nossa queda e do nosso pecado. E a forma do pecado, eles vão e agora desobedecem a Deus. Em resumo, o pecado é o desejo, a imaginação de ser como Deus. Isso é a forma do pecado. Eles tinham liberdade de escolher pecar ou não pecar. Nesse momento eles tinham. Aqui existia livre-arbítrio. Aqui existia completa possibilidade de escolha entre o bem e o mal. Aqui existia. Nesse momento existia. Mas eles decidem por si mesmos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Veja, os dois concordam. Os dois. Aqui não há uma ideia de que muitas vezes querem forçar, a ideia de que a mulher é uma pessoa que ela é mais volátil à tentação, mais susceptível à tentação do que o homem. Por isso que ela foi nela. Não. Entenda muito bem. Se isso fosse verdade, Adão tinha rejeitado comer do fruto. Por que ele não rejeitou? Porque ele igualmente susceptível à queda como ela. Por que ele não rejeitou? Porque ele tomou. Entenda. Isso é importante a gente perceber, porque lá na frente Deus vai chamar Adão à responsabilidade. E não primeiro Eva. Foi por isso que a serpente investiu. Eles escolheram ser igual a Deus. E até hoje é assim. O que é que mudou de lá para cá? Seja sincero. O que é que muda? Nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, muitas vezes se reduz a Ele fazer as nossas vontades. E não ser o Deus da nossa vida. A gente tem um relacionamento com o Senhor, muitas vezes, como Ele se submetendo ao que a gente quer, e não nós procurando fazer o que Ele quer. A gente diz assim, vou fazer isso. Aí depois a gente ora, Senhor, me ajuda. O caminho é, Senhor, o que eu tenho que fazer? E depois me ajuda. Não, a gente tem que ir, vou mudar, vou fazer isso, vou movimentar, vou tomar essa decisão depois disso. Senhor, me ajuda. Esse é o mesmo princípio que estava estabelecido aqui, querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus, querer ser igual ao Senhor. É sempre isso, desde o começo foi isso, e as consequências desse ato, meus irmãos, a gente vê no capítulo verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava na viração do jardim, andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quais são as consequências desse ato? Primeiro, a consequência do pecado é a morte espiritual. E se afastam imediatamente do Senhor, correm. Eles veem que estavam nus, cozem figueiras para si, cobrem o corpo. A consequência imediata é a morte espiritual, caracterização da alienação da vida com Deus. Em vez de sentir como deuses, como prometeu a serpente, por que eles não se sentiram dessa maneira? Adão e Eva sentem vergonha um do outro. E sua consciência culpada, em seu estado de vergonha, ficam separados um do outro e de Deus. Ou seja, nesse momento, todos os relacionamentos são quebrados. Todos. Todos. Relacionamento Deus e homem. Relacionamento homem e homem. E relacionamento homem e criação. Nesse momento, tudo foi quebrado. Tudo aquilo que foi construído no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 2, tudo aquilo que foi construído ali foi quebrado agora. Eles eram para dominar e sujeitar. Eles eram para ser um só, não são mais um só. Eles eram para juntos dominar e sujeitar, agora eles estão separados.
Cozendo folha para cobrir os seus pecados. Eles eram para ter intimidade com Deus sempre na viração do dia. Eles agora fogem da presença de Deus. Tudo foi arruinado. O ato de Gênesis 3, vocês precisam entender, meus irmãos, e eu também, que foi algo profundíssimo que mudou a história da humanidade. Hoje nós colhemos ainda consequência daquele momento. Hoje ainda nós colhemos coisas, problemas no relacionamento que a gente tem até hoje por causa daquele ato. Podem se estudar milhões e milhões de anos para entender o relacionamento humano. Se não começar na queda, ninguém responde por quê. Não tem psicologia que responda por quê. Não tem ciência nenhuma que responda porque os homens têm problemas nos relacionamentos, todos os relacionamentos, pai, filho, mãe. Se não começar aqui, não tem sentido algum. Isso é a base de entender porque nós somos complexos nos nossos relacionamentos. Não tem ciência nenhuma que explique se não for a partir de Gênesis 3. Saiba disso. Tudo que vão dizer para você é remendo. É remendo. Se não começar aqui, é remendo. O problema começou aqui. Todos os relacionamentos, o problema foi daqui. Se não foi aqui, se outra ciência propõe outra coisa, esqueça. É falsa. Tem que se voltar para aqui, para entender as quebras de todos os relacionamentos. Todos. Filho, pai, mãe, tudo. O problema está aqui. Isso foi a consequência de desobediência à aliança de Deus. Veja, lembra-se que eu disse a vocês nas mensagens anteriores, qual é o nome que aparece, o nome da aliança. Veja o verso 1, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor, Yahvé, Elohim, Deus. Esse nome, eu já disse a vocês, é o nome da aliança de Deus com o seu povo. E ele está aqui de novo, dizendo que eles foram contra quem? Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, Deus da aliança. O texto é claro. O texto não é para ter dúvidas. Eles quebraram uma aliança que Deus tinha feito com eles. E a consequência dessa quebra é que todos os relacionamentos foram atingidos por causa disso. Mas ficou nisso? Então vamos para o segundo bloco. Não. Louvado seja o Senhor que vai buscar esses homens. Veja como é que irrompe a narrativa no verso 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava, verbo andar, ação contínua lançada ao passado, a ideia de que isso era um costume. O verbo aqui, o texto aqui não está dizendo assim, e andou naquele dia Deus. E andou é uma ação pontilear, conclusiva, única, feita num tempo. Agora andava é uma ação contínua, que ela sempre repetia-se, acontecia. O verbo aqui é andava. Deus na prática dele, um belo dia. Volta lá para visitá-lo, sempre como ele faz, na viração do dia. Quando ele diz, rapaziada, onde é que vocês estão? Tudo bem por aí? Silêncio. Gente, silêncio. E Deus diz o seguinte, onde vocês estão? Onde estás? Disse a quem? Então não é onde estás somente. Onde vocês estão não, é onde estás. É singular. E é 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Não perguntou à mulher, não foi ela que foi tentada primeiro? Por que não a ela? Por que ele não vai a ele? Desculpa, não vai a ela. E diz, ei, a senhora o que é que estava fazendo? Adão, Deus chama pelo nome, Adão, onde você está?
Deus começa a tratar, Deus começa a buscá-los. Mesmo sendo Deus traído, Ele é gracioso, Ele vai atrás deles, como sempre fazia na viração do dia. Eis a graça do Senhor manifesta em Gênesis 3. Eis a graça do Senhor indo buscar esse homem que não pode mais voltar para ele. Porque esse homem tem tanta... Agora, porque ele não tem tanta liberdade, livre-arbítrio, porque ele não volta mais. Ele não pode voltar por si só, como dizem muitos por aí até hoje. Porque eles não voltaram. Porque eles não podem vir. Porque agora eles quebraram definitivamente a aliança com Deus. Eles agora estão separados do Senhor. Eles só podem vir se Deus for buscá-los. Eles só podem vir se eles ouvirem. Onde você está? Você precisa entender isso, meus irmãos. Eis a graça do Senhor manifesta desde Gênesis. Isso é graça, é favor que eles não mereciam. O Senhor poderia ter chamado e dito a eles: eu sei o que vocês fizeram. E agora vocês vão receber a consequência daquilo que eu disse. Mas Deus graciosamente vai buscá-los e pergunta: onde estás? A reação de Adão e Eva não parece ser uma reação de arrependimento, como muitos dizem. Eles não estão arrependidos ainda. Veja, como alguém pode sugerir, não há nada no texto que aponte para isso. Ele não entendo que possa haver arrependimento sem antes haver uma constatação de que houve pecado. Pecado não vem antes, arrependimento não vem antes de você constatar pecado. Primeiro você constata pecado, depois você se arrepende. Por isso que é tão importante fazer os homens entenderem a lei do Senhor. Quando os homens entendem o que eles quebraram, eles agora entendem que eles precisam de Cristo. E é isso aqui que está acontecendo. Observe muito bem. Eles estão agora distantes do Senhor, Deus vai buscá-los. E quando eles chegam, quando eles se apresentam, porque eles não podem fugir de Deus, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Cadê essa liberdade? Volta a perguntar desse homem, depois que ouve Deus. Por que eles não voltam? Eles ouviram. Adão disse: eu estava ouvindo que o Senhor estava me chamando. Mas eu estava com medo. E eu não vim porque eu estava com medo. Meus irmãos, isso é muito sério. Muitos ouvem a voz do Senhor, mas não vêm, porque não podem vir se Deus não for buscá-los. Não vêm porque tem medo e não tem arrependimento. Eles nem sabem que quebraram a lei do Senhor. Deus disse a eles, verso 9 e 10 agora. Ele respondeu: ouvi a voz do Senhor no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comer da árvore que ordenei que não comesse. Ou seja, vocês cometeram o pecado que eu disse a vocês que vocês não deviam fazer? É isso que Deus está perguntando. Deus está mostrando a eles a queda. Deus está mostrando a eles o pecado. Ou seja, como é que vocês sabem que estão nus? Ou seja, porque vocês decidiram fazer aquilo que eu disse que vocês não deviam fazer. É isso? Claro que Deus sabia. Deus é onipresente, onipotente. Será que vocês não acham que Deus viu quando eles comeram ou não? Claro que sim. Por que Deus vai atrás? Por que Deus pergunta? Para fazer todo o caminho de constatação da queda. Para fazer com que todos eles, os dois, entendam que eles foram contra Deus. Vocês já viram aqueles irmãos que continuam no pecado? E parece que eles são insensíveis ao pecado? É porque eles ainda não entenderam o que eles fizeram. Eles precisam mostrar para ele a lei. Nós precisamos mostrar para ele a queda. Existia uma lei, não como, eles comeram. Enquanto não houver constatação da lei, não há arrependimento. É isso que está nos ensinando essa passagem, meus irmãos. Veja, a reação de Adão e Eva não parece haver, como eu disse, nenhum tipo de arrependimento. Perguntou-lhe Deus: que estás fazendo? Já vimos essa parte, verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão mostra muito bem que não existe arrependimento ainda aqui. Porque se houvesse, Senhor, Eva realmente comeu. Mas eu deveria ter parado e não fiz. Eu peço perdão, Senhor. É isso que ele diz.
Ele acusa a mulher que Deus tinha dado. Ou seja, quem é o autor ainda até aqui para Adão e Eva do que está acontecendo? Quem é o responsável para Adão pelo que está acontecendo? Deus. Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava de boa aqui, tranquilo, dando nome a esses bichos que o Senhor me deu. Estava fazendo o meu. O Senhor resolve criar um e botar perto de mim. Até gostei, me animei, fiz um poema para ela. Mas agora é o seguinte. É o Senhor que botou ela aqui. Foi ela que veio e me deu. Meus irmãos, tudo foi quebrado. Aliás, eu mencionei o poema, mas nesse momento aqui ele nem se lembrava do que ele tinha dito mais. Porque era apenas para se livrar da culpa. Não fui eu, foi ela. Então entenda, o que acontece aqui é muito sério, é muito grave. Mas o que a gente já pode comemorar aqui? Deus não os deixou entregues à sua própria sorte. Deus foi o quê? Buscá-los. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus que não nos deixa nos nossos próprios pecados. Ele sempre vai buscar a gente. Ele sempre vai corrigir a rota da nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. E a terceira e última parte do texto é o juízo sobre cada integrante da cena da queda. Primeiro contra a serpente. Veja o que é dito contra a serpente, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja, sempre uma transferência de culpa. Quem é que criou a serpente? Deus. O Senhor criou um troço desse aí que vem falando aí? Eu nunca vi um negócio desse. O senhor tem que resolver com ela. Eu estava de boa aqui, com ele, tranquila. Mas aí aparece um troço aqui falando comigo, eu não sei o que é isso. Foi o Senhor que criou. Mais uma vez, sempre uma transferência de culpa. A gente é craque nisso. Até hoje a gente faz isso. Ninguém assume suas coisas. Muitas vezes a gente não assume, não ninguém, mas muitas vezes a gente não assume as nossas responsabilidades, porque nós aprendemos desde o Éden a transferir culpa. É do outro. É do outro, é do chefe do trabalho, é do colega do trabalho. Ah, é da mulher, é do filho, é do marido. Nunca sou eu. Sempre é alguém de fora. E quando ela responde isso, Deus disse: então, já que você está dizendo isso, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Alguém quer sugerir que a serpente andava em pé aqui? Eu não sei, eu não vou discutir isso. Que por isso que agora ela rasteja. Sinceramente, a criatividade para tudo, né? Há quem diga que a posição de uma serpente é aquela que quando você toca a flauta lá, ela fica, né? Ela era daquele jeito. Eu, sinceramente, não vou perder tempo com isso. Eu sei o seguinte, e o texto diz, que ela continuará sendo, entre os animais selváticos, um dos mais traiçoeiros. Um dos mais rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó de toda. E ela continua comendo pó. Então, se ela andava em pé ou deitada, pouco importa. Porque, na verdade, a coisa aqui coisa é contra Satanás. Em certo sentido, ele é um parasita. Ele é um parasita no reino de Deus. Sabe o que é parasita? Um organismo que se alimenta do outro. Satanás não tem mais vida em si mesmo com os seus demônios. Então, a vida dele é rastejar essa terra atrás de alguém que possa... Esse é o papel da grande serpente até hoje. Iludir. Pedro disse que ela anda ao redor procurando alguém para, como leão, procurando alguém para tragar. Esse é o papel de Satanás hoje. A gente fica olhando para a serpente e pensando se a serpente andava em pé,
deitada, mas aqui a ênfase é em quem está possuindo a serpente. E Satanás continua fazendo o mesmo trabalho até hoje. Um parasita, alguém que se apropria de um reino que não é dele, ou tenta se apropriar de um corpo que não é dele. É isso que acontece. Mas, contra ela não ficou só até aí. E louvado seja Deus por Gênesis 3:15. Aqui o Senhor começa a fazer um pacto da graça. O pacto da graça com o seu povo. Ele diz, porém inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Já que vocês começaram esse diálogo aí, vocês dois, eu vou pôr inimizado entre você e ela, entre a tua descendência e o seu descendente. Deixa eu dizer uma coisa para você. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o único lugar no texto bíblico que há uma referência à descendência da mulher. Procure em outro lugar da Bíblia. Toda referência é a descendência do homem como representante da sua família. E aqui é o único lugar das Escrituras que a referência é uma mulher. Porque lá na frente, Jesus Cristo nascerá da obra do Espírito Santo, mas somente de uma mulher e não de um homem. Então, Deus está dizendo aqui, lançando todo o projeto de salvação. Ele vai vir, esse descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, ele vai ter que morrer. Mas só que você, sua cabeça, será esmagada. Até hoje, Mário deve saber disso, que trabalha com landscape e gosta de terra. Até hoje, o golpe fatal na cabeça de alguma serpente é onde? Na cabeça. Quer matá-la? Não corte o rabo, ela vai vir para cima de você. Não corte o meio, ela continuará viva. Agora o golpe tem que ser aonde? Na cabeça. Deus está dizendo, nós vamos matar a obra que você fez. Nós vamos destruir tudo o que é construído por você. Então, essa foi contra a serpente. Mas, e contra a mulher? Observe, minhas irmãs. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Vocês iam sofrer quando fosse dar luz a filhos? Eu entendo pela leitura do texto, de alguma forma vocês sofreram. Porque não é à toa colocar um ser de fora de dentro de vocês, para fora, de alguma maneira, tem que impacto mal, tenha as suas complicações. Mas o que Deus está dizendo aqui, haveria o quê? Multiplicarei. Vocês não darão mais luz. E agora, talvez, a parte que vocês mais precisam entender e que nós homens precisamos também entender. Por favor, minhas irmãs, veja, o que é dito aqui? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Por que Deus está dizendo isso? Por que Deus está dizendo isso? Já parou para pensar aqui? Pare e pense. Porque quem foi que liderou o casal para ir para a queda? Já pararam para pensar nisso? Quem foi que liderou o casal para ir para a queda? A mulher. E aqui Deus está dizendo, você não devia ter feito isso. Então, já que você tentou isso, o teu desejo agora vai ter que ser contido pela ação de liderança do teu marido e ele tem que te liderar. Minhas irmãs, todas as vezes que vocês possam
Não há um papel para assuma o seu lugar, viu? Faça o que é o seu papel aqui dentro. Você tem que cooperar, você ajudá-lo a dizer o seguinte: ei, volta para o seu lugar, sai daí, sai do controle da TV, sai da caixinha do nada. A gente gosta, eu gosto. Aqui, ó. Na caixinha do nada. Saia da caixinha do nada e venha para a realidade. Mas não, pelo amor de Deus, não assuma o papel dele. É isso que aconteceu e até hoje acontece. E tem cara pálida que tem a audácia de dizer assim, a cara lavada, dizer assim, não, lá em casa é ela que manda mesmo, tá tudo certo. Eles acham bonito. Eles não entenderam que isso é ofensa. Que é transferência de responsabilidade dele de fazer isso. E é por isso que nossas famílias colhem o que colhem. Porque pais não assumem seu papel. Deixam apenas para mulheres. Então, minha irmã, eu incentivo a você a cooperar com esse cidadão que está sempre do seu lado, a ele assumir o lugar dele. Veja, o Waltke diz assim, Bruce Waltke, mulher sofre grande reviravolta, pois experimenta frustração em todos os seus relacionamentos naturais dentro do lar. Seu relacionamento íntimo com seu marido é destruído, seu prazer de gerar uma nova vida fica comprometido e, entretanto, a autoridade perdida somente é recuperada por causa da gestação de filhos, gerir filhos, que abre as portas para a história da redenção. Tudo que ela intentou aqui, Deus revirou. Tudo que era para abençoá-la, e ela vai com a sua ação pecaminosa contra aquilo que Deus estabelece. Hoje ela tem filhos por dores e tenta o tempo todo governar o seu marido. E isso é consequência da queda. Consequência da queda. E ao homem, o que é dito? Veja, e a Adão? Veja qual é o pecado principal de Adão. Está na primeira frase. Por que Adão é chamado a atenção? Está na primeira frase. O que está na primeira frase? Visto que atendeste à voz de tua mulher. Visto que você não foi um líder. Visto que você não fez o que eu sempre mandei você fazer. Visto que você sempre dá ouvido a ela quando você deveria ter questionado o que ela fez. Visto que você não assume a sua responsabilidade e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Veja, quem é amaldiçoado aqui? A pobre da terra. Aí você diz assim, mas eu não estou concordando com o que ele está fazendo. Bichinho da natureza não tem nada a ver com isso. A terra agora amaldiçoada. Ei, o homem foi tirado de onde? Dela. Quando Deus amaldiçoa a terra, em certos sentidos, respingará em quem? Nele. Tanto é que o texto continua dizendo, ela sabe o que ela vai fazer para tu? Você vai agora, em fadiga, obter dela, de quem da terra, o sustento durante os dias da tua vida. Tu vai suar. E ela produzirá também cardos e abrolhos. Sabe o que é cardo e abrolhos? Ervas daninhas. Tu planta uma mangueira, doido para que dê manga. Aí vem um parasita, erva daninha toma conta, mata a mangueira. E aí tu tem que replantar de novo, uma luta danada. Então entende, no suor do teu rosto comerás teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando Deus amaldiçoa a terra, ele está dizendo o quê? Tu também serás amaldiçoado, tu também és maldito, porque tudo que ela vai produzir agora é contra ti. E depois você vai voltar a ela, porque você é pó, e do pó você retorna.
E por fim, meus irmãos, veja, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. E encerra aqui as aplicações do juízo. E para finalizar, vem o epílogo do relato da queda. Veja o verso 20 ao verso 24. E deu o homem o nome de Adão à sua mulher. Peraí, não estou entendendo mais nada, pastor. Peraí, ele não chamou Ixá, o homem, chamou dela de varoa. Por que agora aparece um negócio desse aqui? Eu não estou entendendo mais nada. Você tem que fazer pergunta ao texto, para você compreender o texto. Tem gente que gosta de achar que já sabe de tudo do texto. Quanto mais eu pergunto ao texto, eu vejo que eu não sei nada. Por que que depois do relato, do juízo sobre cada elemento da queda, a serpente recebeu o seu juízo, a mulher recebeu o seu juízo, e o homem recebeu o seu juízo, agora volta a narrativa, dizer que o homem deu o nome dela de Eva. Lembre-se, na passagem de capítulo 2, aquilo é o quê? Um poema. Quem não ouviu a pregação do domingo pode repetir lá no canal do YouTube da nossa igreja. Aquilo era um poema, Ixixá, era uma forma de fazer uma relação de palavras no hebraico. Mas aqui ele está dizendo o quê? Porque Deus mostra qual é a reação de Adão aqui. Para dizer que ele acredita naquilo que Deus prometeu. Veja, se a narrativa tivesse sido fechada aqui e não houvesse nenhuma resposta de Adão, sabe como é que a gente podia entender isso? Será que eles entenderam mesmo? Será que eles entenderam a gravidade do pecado que eles cometeram? Será que eles entenderam o que eles acabaram de fazer? Aí Deus, para mostrar, Moisés é que está narrando o texto, para mostrar que eles entenderam o que eles fizeram, aí ele coloca a reação de Adão. E deu o homem o nome de Eva, ou seja, como voltou a liderar a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. O que Adão está dizendo com isso? O que o texto está dizendo com isso? Eu acredito que dela vai vir o descendente. Se lembra que ele tinha dito isso? Da mulher virá um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ela será mãe de toda essa descendência, porque a gente acredita naquilo que Deus tinha dito. E fez mais. Além de Moisés colocar o que ele tinha feito, Moisés coloca o que Deus tem feito. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles de Adão e a sua mulher e os vestiu. Veja, o que é que isso aponta? Que a forma de nós resolvermos o nosso pecado. Como foi a forma que qual foi a forma que os homens tentaram resolver os seus pecados? Colhendo folha de figueira. Deus está dizendo assim, não é da forma de vocês que vocês resolvem o pecado de vocês. Não é vocês achando que são bons filhos, boas mães, bons pais que vocês vão resolver. Não é fazendo figueiras que vocês voltam de novo para mim. Não, é da maneira que eu digo. E qual é a maneira que Deus estabeleceu? Um inocente morrendo no lugar do culpado. O que é que tinha a ver aquele animal com o pecado de Adão e Eva? Mas ele morreu. Primeiro sacrifício, primeira morte de toda a história foi para cobrir o pecado de Adão e Eva. Isso mostra alguma coisa para vocês ou não? Para mim, isso faz na minha mente uma explosão. E eu entendo que o inocente vai vir para morrer no lugar do culpado. Que o cordeiro que tira o pecado do mundo tem que morrer para cobrir o meu pecado. É Cristo aqui já. Isso é progressividade da revelação. Isso é vê-la como todo. Isso é aliança. Então entenda. O verso 23. O Senhor Deus... Então, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Alguém disse que isso é ironia. Eu não sei taxar se isso é ironia ou não. Eis que o homem se tornou como um de nós. Satanás não disse que ele ia se tornar? Realmente, parabéns para ele. Ficou igual a mim. Ficou igual a mim. Alguém interpreta isso como ironia.
conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e ele viva assim eternamente. Eu entendo talvez aqui, minha tendência maior é entender que não há ironia aqui. Deus está dizendo o seguinte: vocês agora vão experimentar uma coisa que eu nunca quis para vocês. É experimentar. Deus só tinha dado bem para vocês. Eu só queria deixar vocês de boa. Vocês tinham comunhão comigo, mandavam música, comiam, se divertiam. E vocês resolveram agora experimentar o outro lado. Então agora é com vocês. E eu ainda vou fazer uma coisa. Para não deixar vocês nessa condição, eu vou bloquear a árvore da vida para que vocês não permaneçam nessa condição de queda também. Para que haja conserto para vocês. Bloqueio a árvore da vida, expulso vocês da minha presença e coloco um querubim no oriente dos amigos para que com refugio a espada que se removia para guardar o caminho. Tá? É assim que Deus fez. Porque Ele quis preservar a nossa relação e dar espaço para que a nossa relação com Ele seja restaurada. Meus irmãos, eu sei que foi um tanto longo aquilo que nós planejamos para hoje pela manhã, mas eu queria encerrar. Encerrar agora dizendo o seguinte: veja só, você pode ter lido esse texto já várias vezes. Eu queria que você pensasse numa leitura cada vez mais acurada e mais profunda desse texto e veja quanto ele é verdadeiro ainda hoje. Ainda hoje. Nossos relacionamentos estão quebrados por causa desse ato. Nossos relacionamentos com Deus, nossos relacionamentos com pai e mãe, estão ainda quebrados, estão sendo consertados em Cristo, é verdade, mas ainda a gente tem muito dessa queda. Mesmo quando quebramos a aliança, nós precisamos entender que Ele sempre vem nos buscar. Isso é maravilhoso. Graças ao Senhor que não nos deixou na condição que nós tínhamos antes. Graças ao nosso Deus que vem sempre ao nosso encontro e vem nos buscar. Nós podemos confiar nisso como Adão confiou. Por que, pastor, o senhor acredita no arrependimento de Adão? Acredito. Porque Lucas, capítulo 3, verso 38. Lucas 3,38 diz que vem uma genealogia de ponta cabeça, de Jesus para Adão. Você pode ler isso em casa. E quando chega no final, é dito: Adão, filho de Deus. Ninguém é filho de Deus se não creu no Senhor Jesus Cristo e não se arrependeu dos seus pecados. Ninguém é filho de Deus se não for dessa maneira. Então eu acredito sim que Adão confiou nisso. E nós podemos confiar no perdão que há em Cristo Jesus. Lembre-se, por favor, meu irmão, não queira consertar o seu relacionamento com Deus e com os outros da sua maneira. Eis aqui uma grande aplicação para nós. O que esse texto implica para nós? A gente quer cozer figueiras, colocar sobre nós e resolver. Não, maneira de resolver problema de relacionamento é no tete a tete, na conversa. Jesus disse isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai fazer o quê? Coloca na rádio fofoca da igreja todinha. Diz no grupo do WhatsApp dos seus parentes. Ninguém faz isso aqui, lógico, só eu. Vai e diz a todo mundo, fala mal dele por trás, cancela ele. Diz para ninguém falar com ele, diz para ninguém dar serviço para ele. Diz para ninguém chamar ele para passear. É isso que Jesus ensina. Não, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, argue entre ele e ti só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Aí a gente tem prazer de denigrir a imagem do outro. Prazer em dizer: vocês não pensem. Vocês estão me conhecendo, estou apenas 1 ano e pouco trabalhando com muitos de vocês. Outros chegaram agora. Outros têm 10 meses, outros têm 9. Vocês não vão me ver apoiando, quando vocês estiverem comigo, sentado na mesa, brincando, apoiando conversas que falem e denigram a imagem de nenhuma das minhas ovelhas.
não falem delas comigo. Mal não. Eu sei o defeito de cada um de vocês. E vocês conhecem o meu. Não alimentarei isso. Isso é pecado. Isso é prática pecaminosa. Vem falar de alguém para mim, fale. E a gente vai orar por aquele irmão, nós vamos conversar sobre a vida dele. E eu vou lá. Não dizendo que você me disse, não. Mas na tentativa de ajudá-lo. Não brinquem com isso. Isso é coisa de Satanás. Denigrir a imagem dos outros é coisa de relacionamento quebrado do Éden. Jesus nos ensinou como fazer. Eu não tenho prazer em exaltar defeito dos meus irmãos. Eu converso sim sobre eles. Já almocei com muitos de vocês, tratando pecados de vocês, meu e deles. E continuarei fazendo isso. Não há problema. Desde que a gente tenha um único objetivo. Ajudar o nosso irmão. Senão, não contem comigo para piadinhas. Porque fulano é assim, porque cicrano é assim. Eu não participo disso. E se vier a mim e eu souber, vou com amor lhe repreender. Saiba disso. Então, a gente tem que levar a sério o relacionamento. Porque isso é quebra de mandamento. Isso é contra Deus. O que está em jogo aqui é que todos os nossos relacionamentos foram quebrados. A nossa forma de a gente resolver as coisas é, às vezes, aumentando mais o pecado do que tratando efetivamente de pecado. Só a forma que Deus quer que resolve. Você pode procurar o que for. Terapia, yoga, cosmovisão, carreira profissional, filosofias doidas que você gosta de admirar. Não tem problema, faça o que você quiser. Agora, não vai resolver o problema. Quem resolve o problema da alma chama-se, não é cozer folhas, é a palavra de Deus. A gente usa as coisas quando elas, em certos limites, mas quando elas não resolvem mais, a única coisa que resolve o problema do pecado é a forma que Deus estabeleceu. Um inocente morrendo no lugar do culpado. Um animal inocente morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva. Um cordeiro morreu para cobrir os nossos pecados. Um cordeiro. Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Como seus filhos e sua igreja, meus irmãos, devemos fazer o mesmo. Devemos andar por essa linha de reconciliação. A linha de reconciliação é buscar ao Senhor Jesus como aquele que é o nosso Salvador e depois melhorar os nossos relacionamentos com todos que estão ao nosso redor, sem encobrir pecado de ninguém, mas tratando sempre com amor. Jesus não disse que se o irmão não ouvir, você parasse por aí, levasse 2 ou 3 testemunhas, se ele não te ouvir, leve a igreja, a fim de que, pelo menos, no último dia, se ele for entregue a Satanás, ele seja salvo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Portanto, meus irmãos, juntos, podemos melhorar nossa condição em Cristo Jesus, que amar-nos uns aos outros, que Deus nos conduza em graça e misericórdia, sempre lembrando que somos pecadores e que dependemos dele o tempo inteiro, mas que a confiança nele sempre é grande. Como disse Adão, colocou o nome de Eva como a mãe, que seria mãe das descendências, seria mãe do Salvador. Adão creu no Senhor Jesus e por isso que ele está na genealogia de Lucas 3, 28, dito como filho de Deus. Pense, a queda fez um grande estrago, mas nós fomos resgatados